Graça e paz, irmãos. Para você que está em casa nos acompanhando, que esta vigília está sendo transmitida, é uma alegria estarmos juntos para conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus e recebermos uma parte do maná celestial que o Senhor reservou para nós nesta noite. Quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia, aí como você está, em Romanos, ou acompanhe na tela. Romanos capítulo 8, versículo 24, e depois Romanos 12, versículo 2, e Hebreus capítulo 6, versículo 19. O tema que nós iremos conversar um pouco nesta noite é a âncora da alma. Conforme você vê aqui nessa tela, e esta tela foi feita proposital, aqui nós temos uma grande embarcação, um grande navio, com uma grande âncora e, obviamente, uma corrente. O elo desta corrente cada elo desse pesa aproximadamente 150 quilos. Essa âncora deve pesar mais ou menos uns 600 quilos. Um dos maiores navios usado para turismo hoje, ele comporta quase 10 mil pessoas, quase 5 mil quartos, 9 piscinas dentro deste navio. Ou seja, quando nós olhamos o nosso templo lá embaixo, existe um navio que é maior do que aquele espaço lá, e enorme. Mas por que a Bíblia menciona sobre a âncora da alma? Por que a Bíblia faz questão de colocar este texto que foi referido aqui, para que nós tenhamos como alimentar neste texto? Romanos 8, 29. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Isto Romanos 8, 24. Romanos 12, 12. Alegrei-vos na esperança, ou seja, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E Hebreus 6, 19. A qual esperança temos como âncora da alma. Não está no plural, está no singular. Âncora da alma. Firme, segura e que penetra no interior do véu. Nós temos nestes 3 versículos 2 verbos extraordinários. O verbo ancorar e o verbo esperançar. Estes 2 verbos têm tudo a ver com a nossa vida cristã, com a nossa atividade em Cristo Jesus. Exatamente 25 anos atrás, nós estivemos, eu e a Daniela, recém-casados, então 23 anos atrás, nós estivemos em Montevidéu, na capital do Uruguai. E naquela época o Uruguai estava numa crise terrível, e quando nós entrávamos nos supermercados lá em Montevidéu, as prateleiras, as gôndolas, não tinha nada para vender. E as pessoas daquela cidade, daqueles mercados, daquela região, eram pessoas sem esperança. E isto ficou tão forte na minha memória que hoje ainda eu lembro de algumas cenas da ausência de esperança. Há mais ou menos 5 anos atrás, um pastor amigo meu, funcionário público, ganhando muito bem, trabalha na casa do governo, ele estava dirigindo um carro zero e de repente parou no meio da rua, saiu do carro e sentou na calçada, ligou para a esposa e começou a chorar. Chorar. Entrou em pânico, em uma situação terrível. A esposa teve que buscá-lo e a partir daquele momento ele começou um tratamento na área da psicologia. Hoje está muito bem. Há mais ou menos uns 4 meses atrás, uma irmã aqui da igreja me ligou e falou: pastor, converse com meu marido. Meu marido está aqui no meio da praça, chorando, sem esperança. Os 3 casos são casos de servos de Deus. E por que a âncora da alma tem a ver com esperança? Por que o apóstolo Paulo, e não apenas o apóstolo Paulo, mas o escritor aos Hebreus também, nos mostra que
existe um simbolismo, existe uma analogia, existe algo dentro desta metáfora sendo a âncora na vivência cristã. É importante nós entendermos um pouquinho a história da âncora na humanidade, para que nós possamos entender este texto. Aí no telão vai aparecer uma imagem, e eu quero que você veja esta imagem rapidamente. Aqui foi a primeira âncora que a humanidade inventou. Amarrou uma cordinha na pedra e jogou para segurar o barco em meio ao mar. É óbvio que isto foi progredindo, e aqui nós temos, na época dos faraós, na época em que o Egito era potência, começa então a segunda âncora, já com uma pedra furada ao meio, amarrada com ainda não corda, mas aqui está a segunda âncora. E aqui nós temos, na época de Cristo, 100, 200 anos antes de Cristo e depois de Cristo, nós temos aqui uma iconografia, imagens do cristianismo usando a imagem da âncora conectado ao cristianismo. Aqui nós temos esta imagem também em algumas catatumbas que foram descobertas com esta imagem da âncora e o cristianismo. A próxima imagem mostra também, na mesma característica, a âncora conciliando a vida cristã, ou seja, na vivência cristã, isto 100, 120 anos depois de Cristo. Aqui já é na tumba de um dos pais da igreja, também a imagem da âncora e do peixe, que simboliza o cristianismo. E por fim, a âncora, na próxima imagem, a âncora ela traz para nós uma realidade que nós devemos pensar e vivenciar no cristianismo. Esta foto aqui é uma foto lá em Israel, é uma das âncoras romanas que, assim que começou a usar a questão do metal para compor a âncora, esta âncora é uma âncora da época de Jesus. Esta aqui é uma âncora que está na Irlanda, e aqui são diversos modelos de âncoras, e cada uma desta âncora serve e tem um propósito específico. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa vivência cristã e com o cristianismo, com a prática cristã? E é nesta hora que nós nos lembramos que a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus, ela é poder de Deus, poder para transformar, para mudar situações. Você se lembra que no início eu mencionei que aqui está composto dois verbos extraordinários, e o primeiro verbo é ancorar. Ancorar na vida cristã e na palavra de Deus, e nestes exemplos que nós colocamos aqui, ancorar significa exatamente se colocar em um lugar seguro em momentos de insegurança. Ancorar significa que por mais que a turbulência, por mais que o mar, por mais que a vida venha trazer situações desastrosas, quando eu olho para o texto bíblico, existe a esperança. Não é uma esperança, existe a esperança. E esta esperança, de acordo com a palavra de Deus, ela reside no fato de nós optarmos em momentos de turbulência, em momentos de angústia, em momentos de solidão, nós optarmos pela segurança, que é exatamente a âncora que representa a vida e a intimidade e a prática com Cristo. Então, quando nós olhamos este contexto e olhamos exatamente este verbo ancorar, ele nos mostra no mínimo três funções. No mínimo aqui, três funções. A primeira função, estabilidade e fundamento. É claro que você sabe, assim como eu sei, e todos nós sabemos, que só existe dois tipos de ser humano. Existe o ser humano que conhece a Jesus Cristo e aquele que não conhece a Jesus Cristo. E esta estabilidade aqui, ela é referida e ela é direcionada a quem conhece a Jesus Cristo, a quem vive Jesus Cristo. Mas como é possível uma pessoa, um ser humano, um servo de Deus, viver Cristo e viver sem esperança? Como é possível encontrar servo de Deus desesperançado?
Como é possível encontrar servos de Deus com problemas psiquiátricos e problemas psicológicos? Como é possível encontrarmos servos de Deus que não têm prazer em levantar pela manhã, agradecer e celebrar a vida? Como é possível encontrarmos servos de Deus sem estabilidade, sem fundamento? Como é possível isto? A palavra de Deus, ela mostra o caminho para ancorarmos, para buscarmos estabilidade, para vivermos estabilidade, para vivermos uma vida sólida, uma vida cristã com prática, com poder de Deus, com a palavra sendo, abençoando as nossas vidas. E essa estabilidade, ela traz uma função exatamente de nos mostrar que a nossa confiança, ela tem uma única fonte, que é Jesus Cristo. Portanto, observe, se eu e você passamos por instabilidade, passamos por insegurança, se eu e você pensamos que não estamos firmes, nesta noite, o Senhor trouxe você aqui, você que está acompanhando em casa, o Senhor quer deixar claro que Ele é a sua âncora, que a corrente da palavra de Deus, que a palavra viva, a palavra eficaz, ela é estabelecida no seu coração e no meu coração, e ela nos dá segurança. Por mais que nós, às vezes, vivemos o caos emocional, por mais que às vezes nós perdemos a esperança e não conseguimos e nem queremos às vezes nos levantar, porque não vemos nenhuma perspectiva inovadora, o Senhor nesta noite nos mostra através do Espírito Santo de Deus que Ele é a nossa estabilidade, a nossa vida está firmada em Cristo Jesus. E quando aquela âncora daquele grande navio é lançado ao mar, ainda que o mar esteja em turbulência, o navio fica estável. Você deve se lembrar, na terceira viagem do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi para Jerusalém e começou ali a ministrar a palavra ali em Jerusalém, fazer os rituais, e então o apóstolo Paulo foi acusado, e o apóstolo Paulo clamou nas acusações, nas falsas acusações, ele pediu por direito de romano que ele era, que ele queria ir ser julgado em Roma através de César. E então o apóstolo Paulo é enviado a César, e quando ele pega ali o navio para ir para Roma, aquele navio passa por várias turbulências, enfim, aquele navio é totalmente destroçado, mas naquele momento o apóstolo Paulo recebe da parte de Deus uma visita de um anjo que mostra para o apóstolo Paulo a segurança e a estabilidade e dá a ele a confiança de continuar acreditando que o propósito, o plano de Deus para ele em Roma era estável. E ali naquele momento, daquela proposta, daquela visita daquele anjo, 276 pessoas foram alcançados por aquela promessa. E o apóstolo Paulo continuou firme, mesmo com o navio destruído, mesmo indo parar em Malta, mesmo sendo picado pela serpente, o apóstolo Paulo continuou com a sua fé firme em Cristo Jesus e cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Isto nos mostra que quando nós lançamos âncora, quando nós depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus, as promessas que Ele tem para a nossa vida, ela não falhará. Nenhuma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida falhará. Mas nós às vezes entramos em desesperança. Poxa vida, está demorando, está atrasando. Poxa, por que estou esperando tanto? Eu sou um questionador das promessas de Deus na minha vida. Senhor, vou envelhecer para que as suas promessas se cumpram? Senhor, cadê a minha esperança? E neste momento eu preciso entender que mesmo na estabilidade, mesmo na desestabilidade, mesmo na minha insegurança, eu preciso lançar âncora e continuar acreditando que a promessa de Deus não falhará. Outra característica que nós observamos nessa questão de lançar a âncora da alma é o controle e o direcionamento. A âncora serve para estes grandes navios como controle e direcionamento.
quando se estabelece, quando se lança a âncora a 50, 60 metros, aquela âncora, aquela corrente, o peso traz para aquele grande navio, traz para aquele grande transporte o controle e o direcionamento. Agora, como servo de Deus, muitas situações nos controlam. Dezenas de situações nos controlam. A comunicação exagerada é um controle que hoje assumiu a vida do cristão. O excesso de informação, a ausência de oração tira de nós o controle. A ausência da palavra de Deus nos roubam este direcionamento. Infelizmente hoje, principalmente na nossa nação, o que é que está direcionando a grande maioria do desigrejado? É a mídia social, é os influenciadores, é aqueles teólogos que nascem do dia para a noite, teólogos que sabem comentar, mas não sabem viver. E a igreja, infelizmente a igreja contemporânea, a igreja brasileira, enfrenta esta situação de falta de direcionamento. Por quê? Porque não tem palavra, não tem oração, não tem jejum, não tem busca, não tem ética cristã. E todos nós perecemos com isto, todos nós. Mas aí o apóstolo Paulo nos dá a grande lição e nos mostra que precisamos, neste momento de conturbação, nesse momento de ausência de direcionamento, precisamos olhar para Jesus e firmar e estabelecer a nossa vida e a nossa prática cristã na palavra de Deus, através da oração, através da leitura, através da comunhão, através da santidade. Então, quando nós recebemos este convite para lançar âncora no Senhor, para que nós tenhamos esta referência, nós precisamos entender que é esta palavra de Deus que nos controla e nos direciona e nos dá segurança sempre. Sempre, 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 sempre. Não pode haver dúvida. E em terceiro lugar, esta chamada, este convite para que venhamos lançar a nossa segurança, a nossa estabilidade no Senhor, através desta simbologia que é a âncora, é a proteção em momento de emergência. A âncora, neste contexto aqui, serve exatamente para o cristão, assim como serve para os grandes navios, para este grande transporte marítimo, serve para a estabilidade em momento de emergência. Quantas vezes nós, servos de Deus, nos deparamos com situações incontroláveis, situações não desejáveis, situações de desespero. Por exemplo, a perca de um contrato, a perca de um trabalho, ou a ausência do valor financeiro para pagar uma dívida, ou o distanciamento de um filho, ou até mesmo um divórcio. Tudo isto gera no meio da família cristã, gera naquele servo de Deus que é comprometido, gera literalmente insegurança, desestabilidade. Mas é neste momento que a palavra de Deus nos chama que precisamos voltar ao redirecionamento. Em momentos de emergência, em momentos de urgência, em momentos em que tudo sai do controle do servo de Deus, a palavra nos chama a atenção para lançarmos âncora em Jesus Cristo e firmarmos os nossos pés e sabermos que a grande corrente da palavra de Deus, que é a grande âncora que o Espírito Santo nos permite, ela está nos dando segurança em momentos de criticidade, em momentos de dificuldade, em momentos em que parece estar fora do controle. Enfim, não existe nada fora do controle para o servo de Deus. Não existe. Nós temos as nossas preocupações, mas o apóstolo Pedro nos orienta que nós não podemos preocupar de forma exagerada. Ao contrário, devemos lançar diante do trono do Senhor a nossa preocupação e Ele terá o cuidado de nossas vidas. Às vezes nós saímos e pensamos que estamos em estado de emergência, mas não estamos. Estamos
cuidados pelo Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala que esta âncora é que gera em nós a esperança, esta âncora penetra o interior do véu. Aqui está um mistério extraordinário. É através desta âncora, através da palavra de Deus, através da revelação de Deus aos nossos corações. Esta revelação gera segurança, esta revelação nos gera estabilidade, esta revelação traz paz interior. Por quê? Porque vem do céu. É algo divino, é algo nobre, é algo que o homem não consegue estabelecer, mas vem de Deus para o nosso coração. Portanto, o desafio para mim e para você nesta noite é lançarmos âncora no Senhor, é depositarmos a nossa fé nele, é lançarmos nele a nossa esperança. Não sei qual é a situação emocional que você está experimentando, mas olha, esta esperança mencionada pelo apóstolo Paulo, ela nos impede de naufragarmos espiritualmente. Por quê? Porque esta esperança é a esperança da justificação. Eu e você fomos justificados pelo sangue daquele que deu a sua própria vida lá no Gólgota. Justificado é exatamente termos os nossos pecados perdoados e ponto final. Justificado é ter o nosso nome, o meu nome, o seu nome escrito no livro da vida. E isto é uma âncora poderosíssima. Você precisa compreender que você e eu somos justificados pelo amor de Deus manifestado em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo às nossas vidas. É a justificação. Nenhuma condenação há mais para aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. Esta é a nossa esperança. Mas alguns de nós optamos às vezes por olharmos para o passado, olharmos para o que passou, olharmos para aquilo que não nos edifica, ao contrário desta esperança que é manifestado pela justificação. Esta é uma das dimensões extraordinárias do cristianismo, olharmos para aquilo que o Senhor fez por nós, olharmos para a grande e tremenda e extraordinária salvação. Esta esperança também nos produz o que? Santificação. Meus irmãos, se estamos aqui hoje, e hoje milhares de outros irmãos e irmãs estão celebrando a Cristo nesta hora, através de outras vigílias, através de grupos de orações, através de intercessões. Se nós olharmos, por exemplo, na Ásia, a China, o Japão estão celebrando, adorando, louvando ao Senhor. Olharmos no Oriente Médio, centenas e milhares de pessoas adoram o Senhor. Se olharmos no continente africano, neste exato momento, milhões de pessoas celebram o Senhor. Isto é salvação, é a alegria da salvação, é a alegria de caminhar em santificação, é a alegria de estabelecermos em nossas vidas que nós somos sim povo santo, povo lavado, povo remido, povo redimido, somos sacerdócio daquele que nos deu a vida. Nós não estamos em um bar, não estamos em um boteco, não estamos prostituindo, não estamos em lugares que a Bíblia não nos permite estar, mas ao contrário, estamos no lugar certo, que é o lugar da adoração, da celebração, o lugar da paz que excede todo o entendimento. É desta esperança que o apóstolo Paulo está falando, é desta esperança que a âncora nos convida a lançarmos em Cristo Jesus. É a santificação. Às vezes nós achamos que somos impuros, perdidos. Existem alguns servos de Deus que não valorizam a santificação, não valoriza aquilo que foi estabelecido na sua casa, na sua família, na sua vida. Mas a esperança é para isto, é para você valorizar, reconhecer, é para você viver. E quando nós vivemos a santificação, vivemos a presença de Deus. E isto é vida, isto é firmeza, isto é segurança, isto é estabilidade. E esta âncora também nos produz a esperança da salvação na terceira dimensão, que é a dimensão da glorificação. Muito em breve. E todos nós sabemos e temos consciência disto,
que os sinais já se cumpriram 99,9%. O relógio de Deus já conta os últimos segundos na face da terra. Muito em breve, a minha esperança e a sua esperança, essa esperança de segurança, ela se transformará em glorificação. A trombeta soará e nós seremos transformados. Nós iremos para uma nova dimensão de vida. Iremos participar naquilo que nós nem conseguimos imaginar, mas que o apóstolo Paulo deixa muito claro que é extremamente superior a qualquer visão, a qualquer esperança que nós conseguimos imaginar. Portanto, tenha esta esperança viva, lance âncora no Senhor Jesus, na esperança da palavra, na esperança da glorificação, do arrebatamento, da vivência cristã. Deixe de lado toda a tristeza, toda a angústia, toda a solidão. Deixe de lado tudo aquilo que os psicólogos às vezes já colocaram em você. Está com depressão. Não, você não está e você não tem depressão. Você tem Cristo Jesus. Você tem a palavra de Deus, que é poder para transformar a sua vida. Você não tem caos, você tem Jesus Cristo te direcionando. Você não está perdido e nem desesperado. Você está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A sua casa, a sua família tem a marca do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A nossa casa experimenta e vive a promessa da eternidade que já é real nas nossas vidas. A segurança que a âncora dá para um navio como aquele é a salvação que nos dá segurança de continuarmos firmes em Cristo Jesus. E é para isso que o Senhor trouxe você aqui nesta noite, para estabelecer no seu coração a esperança da salvação, o amor, a palavra, o poder de Deus transformando e fortalecendo você. Vamos de pé? Coloca aquela imagem da âncora lá, Piva, por favor, das várias âncoras. E eu quero encerrar. Essas várias âncoras aqui, a última, Piva, a última imagem, por favor. Isto aqui é um grupo de âncoras que tem os seus propósitos específicos. Tem a âncora do almirante, que ela possui um excelente poder de sustentação na areia e na argila. É esse primeiro grupo de âncoras. O segundo grupo de âncoras é conhecido como stockless, que ela é facilmente manobrada e pode ser levada de um lado para o outro com estabilidade. O outro grupo de âncora é o grupo de âncora conhecido como âncora brucing. Essa âncora tem o poder de se estabelecer em lugares profundos com areia e lama. E é este tipo de âncora que serve de apoio para as plataformas. Na realidade, o que eu quero que você entenda é que cada uma destas âncoras tem um propósito específico. A nossa vida em Cristo, esta âncora que o apóstolo Paulo nos chama para lançarmos, a âncora da alma, é com um propósito específico. Eu não sei, cada um de vocês, cada um de nós, temos as nossas turbulências, nossas dificuldades, temos as nossas debilidades emocionais, ou físicas, ou às vezes espirituais, ministeriais. Mas o fato é que o Senhor não está aqui categorizando a sua debilidade, mas o Senhor está dizendo, olha, coloque, lance a sua debilidade diante do meu altar e eu vou curar, restaurar, renovar, serei a sua segurança. Não interessa, não importa como você está, mas o que importa e o que interessa é o que eu posso fazer por você, para que você melhore, para que você continue firme, me servindo, me amando e cumprindo o propósito que o Senhor tem para você. E esta é uma vigília de oração. E eu quero já devolver ao pastor, para que ele faça
esta oração final com este propósito. Qual é a sua debilidade? Você tem debilidade. Você é ser humano. Nós somos seres humanos. Mas nós somos seres humanos comprados, lavados e remidos com o sangue de Jesus. Nós somos cidadão e cidadã celestial. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós temos o cuidado do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não vivemos uma vida aleatória, largada de um lado para o outro. Mas vivemos Cristo. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo tem um dono, tem uma marca. E este dono e esta marca é Jesus Cristo de Nazaré, com o sangue dele sobre as nossas vidas. Receba esta palavra e deixe o Senhor te curar nesta noite. Não viva a instabilidade que você está vivendo agora. Deixe essa estabilidade de lado e lance âncora nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.